Imagine que você está vivendo mais um dia normal de sua vida e depois que sai do trabalho algo acontece que faz com que você passe a enxergar de maneira diferente. Nessa obra, os heróis não são como a gente sempre imaginou e o nosso protagonista vai perceber isso da pior maneira possível, vendo a sua namorada Robin perder a vida bem na frente dele por culpa de alguém que ele sempre idolatrou. A história inicia com Hughie conversando com a sua namorada enquanto eles vão até um lugar para comer. Os dois param no meio-fio para falarem sobre um papo mais sério, que seria eles irem morar juntos. No entanto, algo que estava trazendo alegria para o casal é interrompido e transformado em tristeza em questão de segundos, pois como Robin estava um passo fora da calçada, ela acabou sendo atingida por um super-herói que é tão rápido que só percebeu o que aconteceu depois que estava coberto de sangue e o nome dele é Trem-Bala. O homem nem se desculpou com o protagonista e seguiu o seu caminho falando que não poderia parar. Já Hughie só entendeu o que aconteceu quando olhou para suas mãos segurando apenas o que sobrou de Robin. Na próxima cena conhecemos Zenny, que no meio dos super-heróis se chama Luz Estrela. Ela está prestes a entrar para o set, que depende apenas de uma entrevista com o pessoal da Vault, e como a mulher é dedicada, humilde e verdadeira, não demorou muito para receber a sonhada ligação que fala de sua aprovação. Um sonho que ela e sua mãe tinham desde que ela era pequena. Voltando ao protagonista, depois do enterro de sua falecida namorada, assim que ele senta no sofá com seu pai e o senhor liga a TV, Hughie se depara com uma declaração do Trem-Bala para a imprensa, onde o homem diz que estava distraído tentando alcançar alguns ladrões que haviam assaltado um banco, e infelizmente só percebeu a fatalidade quando já era tarde demais. Em seguida, a campainha da residência toca e se trata do pessoal da Vault. Um homem foi até a casa para oferecer um valor, junto a um contrato, caso Hughie aceite ficar de boca calada sobre o ocorrido. E apesar de querer acabar com cada um que está tratando tudo isso como se fosse nada, o protagonista apenas responde que precisa de um tempo para pensar. Enquanto isso, a nossa pequena Anne está vivendo o início de seu sonho, onde todos os fãs de super-heróis estão ansiosos para conhecer a nova integrante do set, e ela é apresentada no palco ao lado de Profundo, que devemos destacar que era o super favorito da Luz Estrela quando ela era pequena. Dessa maneira, assim que Profundo fica sabendo disso quando ele está sozinho com ele na sala de reunião do set, pois estava apresentando o lugar para ela, o homem acha que a Luz Estrela estava dando indícios de que eles poderiam ter algo. O que incomoda muito a mulher quando volta os seus olhos para ele e Profundo está sem roupa. A primeira reação de Anne é ficar furiosa, e sendo assim, alguns eletrônicos da sala são estragados por causa dos poderes dela que seguem os seus sentimentos. Depois, a mulher se encontra em uma situação delicada, pois Profundo diz que a única maneira dela realmente entrar no set é fazendo o que ele quer, pois depois do Capitão Pátria, o homem diz que é o segundo mandante. E com um sentimento de desgosto e não querendo perder o que foi o seu sonho por muito tempo, a mulher satisfaz o desejo do super. Voltando ao protagonista, um homem aparece no seu trabalho, ele se chama Billy e diz trabalhar para o FBI. Acontece que essa pessoa sabe sobre o ocorrido com Robin e ele quer mostrar uma coisa para Hughie. Então o protagonista o segue, no caminho descobre que o que aconteceu com a sua namorada é mais comum do que ele imagina, mas como os super-heróis são intocáveis, nada acontece com eles. Billy o leva até um bar que os supers costumam frequentar para se divertirem longe dos paparazzis, e lá o homem consegue pegar um vídeo de uma câmera de segurança do Trem-Bala falando com outro super-herói como foi ao pegar em cheio em Robin. O que tira o protagonista do sério é vê-los rir de tudo isso no fim. Depois, Billy e Hughie vão para um outro estabelecimento. Lá o homem entrega para o protagonista uma papelada que há a transcrição das ocorrências do rádio da polícia no dia do acidente. E aquela história de estar perseguindo assaltantes de um banco é mentira, pois não teve nada sobre isso, ou seja, Billy está aumentando a sede de vingança do nosso garoto. E o homem está fazendo isso pois ele quer que o protagonista ligue para a Vault e diga que só vai assinar o contrato se o Trem-Bala estiver presente e pronto para lhe dar um pedido de desculpas. Acontece que isso será uma forma de Hughie entrar no prédio sem ninguém desconfiar e discretamente implantar uma escuta para Billy. Nessa altura já devemos saber que o nosso protagonista não é nada corajoso e apesar de estar com medo, ele acaba cedendo e fazendo o que Billy pediu. Enquanto isso, Madeline, que é uma executiva da Vault, negocia com o prefeito de uma cidade um super para protegê-la pelo um valor um pouco alto e infelizmente para ela, não será fácil essa negociação, pois o homem comunica que sabe sobre o composto V e apesar de Madeline se fazer de desentendida, essa reunião não leva em lugar nenhum. Mais tarde, vemos que o prefeito
Kate está voltando para casa em um avião particular com seu filho e inesperadamente o Capitão Pátria aparece do lado de fora. Em seguida, o Super usa os raios que saem de seus olhos e corta a aeronave no meio. Acontece que o Capitão Pátria ouviu a conversa de Madeline e o prefeito com a sua audição, então ele decidiu agir para ajudar a mulher, mas quando ela vai conversar com ele sobre o avião do prefeito que foi encontrado pelo profundo no mar, pede para que o Super não faça mais nada por impulso, pois ela acredita que essa história do composto V possa ser controlada. Agora, voltando para o protagonista, ele acaba conhecendo o N no banco de uma praça. O homem estava almoçando quando se deparou com a mulher do seu lado chorando após uma ligação, então ele tentou acalmá-la e assim os dois tiveram uma conversa sobre estarem passando por um momento difícil. Na próxima cena, vemos Hughie dentro do prédio da Vault e apesar de um pouco atrapalhado, pois ele deixou a escuta cair no chão do banheiro antes de terminar o plano, no fim o nosso garoto consegue. No entanto, os dois não contavam com uma coisa: o translúcido, um super que fica transparente, se esconde nos banheiros para observar as meninas, e sendo assim ele achou muito estranho o que tinha acabado de ver. Dessa maneira, quando o protagonista volta para sua vida normal, o translúcido vai atrás dele na loja em que Hughie trabalha. O super em sua forma transparente joga a escuta que achou na sala no homem e começa uma luta corporal, mas claro, com o protagonista em desvantagem por causa do poder dele. Quando pensamos que o protagonista estava prestes a perder a sua vida, Billy entra com tudo com seu carro na loja e agora é ele que irá contra o translúcido. O homem pede para que Hughie vá embora do local, contudo o protagonista decide ficar e no fim acaba ajudando Billy quando eletrocuta o super com alguns fios que ficaram soltos quando ele arrancou a TV do painel. A pele do translúcido é dura igual a diamante, ou seja, não tem como cortá-la ou algo assim, mas ela também funciona como um ótimo condutor e por isso ainda dá para dar alguns choques nesse super. Agora o nosso protagonista está com um problemão nas costas por ter apagado um dos 7 e ele junto com Billy terão que dar um jeito nisso. Enquanto colocam translúcido no porta-malas do carro, Hughie se depara com mais uma surpresa: Billy não era agente de coisa alguma. O homem fala que eles precisam ir atrás de alguém para ajudá-lo, sendo assim o francês acaba nessa confusão junto com os dois, após abrir o porta-malas e o translúcido ver o rosto dele. Então o nosso pequeno homem inteligente pega os materiais que acha necessário e os três vão até um lugar abandonado para verem o que vão fazer com esse super. Entretanto, eles têm que tomar uma decisão rápida, pois como a Vault coloca rastreadores nos super-heróis, podem os encontrar a qualquer momento. E por sorte que os dois têm Hughie com eles, pois o homem sabe uma maneira de interferir no rastreamento do chip, usando algo que parece com papel alumínio. Entretanto, o protagonista não gosta muito da ideia do francês e de Billy de acabarem com a vida do translúcido, mesmo os dois explicando que não há mais escolha para eles. E agora enfrentam o desafio de descobrirem uma maneira de fazer isso. Enquanto isso, o N já sabe que na verdade Profundo não é o segundo a liderar o 7, na realidade o homem é motivo de piada entre eles. Então ela se impõe contra ele durante uma missão dos dois e agora o garoto do mar não poderá mais manipular a novata. Voltando ao protagonista, quando Billy dá uma saída, ele resolve tentar interrogar o translúcido sobre o que Trem-Bala estava fazendo naquele dia do acidente com a Robin e infelizmente o homem não consegue nenhuma informação importante. Na próxima cena, vemos N caminhando pela cidade quando se depara com dois garotos prestes a forçar uma garota a fazer aquilo. Então Luz Estrela usa os seus poderes para protegê-la, mas o que ela não esperava é que teria alguém filmando a parte em que ela dá uma surra nos dois. De volta ao nosso protagonista francês, teve uma ideia brilhante: como não dá para atravessar a pele do translúcido, ele apagou o super e introduziu no homem um explosivo. Pois, por mais que tenha todo esse lance da pele, ela só serve como um casco, ou seja, por dentro o translúcido é igual a qualquer outro ser humano e é assim que o trio irá se livrar dele. No entanto, primeiro eles precisam acionar os explosivos que estão na casa do francês para que o Capitão Pátria não tenha sua atenção chamada para onde eles estão, pois o homem tem super audição e visão raio-x também. Dessa maneira, após feito isso, por mais que Hughie tivesse dito que discordava de todo esse plano, é ele quem acaba com o super. Mas antes disso acontecer, recebemos a informação de que o Trem-Bala havia saído alterado daquele jeito naquele dia do acidente da casa de Lâmina, uma outra super-heroína que o homem está tendo um caso. Depois que o translúcido deixou de existir, Billy limpou o lugar enquanto o francês acompanha Hughie até a casa dele para pegar algumas roupas. E no lugar, o protagonista acabou brigando com o seu pai. Ele desabafou por não gostar de viver daquela maneira, onde eles ficam sentados na frente da TV só esperando o fim deles chegar. E nesse
clima chato, o homem vai embora de casa. Na próxima cena, vemos Annie indo até a diretoria, pensando que seria demitida e seu sonho logo acabaria. Ela é surpreendida quando descobre que o vídeo que fizeram dela lutando contra aqueles dois garotos bombou na internet, e depois da garota lhe agradecer, a mulher começou a receber cada vez mais fãs. Dessa maneira, quem cuida da imagem do set decide que essa é a hora perfeita para mudar o visual dela, e Luz Estrela recebe o seu novo uniforme, que é uma roupa com muito menos tecido e mais adulta. Em particular, Annie não gostou, na verdade ela até expôs isso, mas não há o que fazer nesse caso, ela deve apenas aceitar. Mais tarde, Madeline se encontra com o Capitão Pátria e percebemos que o líder do set tem ciúmes do simples bebê de sua superior. O capitão comenta com ela sobre estar preocupado com o paradeiro do translúcido, já que até agora não conseguiram o achar, e a mulher o acalma, ela acredita que o Super deve estar se divertindo em algum lugar. Enquanto isso, Leitinho, um homem grande e forte, se juntou ao grupo dos anti-heróis, e descobrimos que ele e o francês têm alguma rivalidade do passado, mas que são dispostos a deixar de lado para concluírem essa missão. Então, o próximo passo é Rio entrar na casa da Lâmina junto com Leitinho e fingirem que vão instalar uma internet melhor para ela, pois assim conseguem descobrir o endereço IP e conectar as câmeras de segurança do local para observá-la. Os dois conseguem fazer tudo com excelência. No entanto, quando estavam saindo, o protagonista esbarra no trem-bala e fica indignado quando o Super nem se lembra dele. Dessa maneira, Leitinho precisa intervir para impedir que Rio faça algo que os coloque em perigo. Mais tarde, o grupo monitora as câmeras e descobrem que Lâmina guarda um pouco do composto V consigo. É algo como um líquido que aumenta os poderes dos Supers. Eles também ficam bem agitados, e no dia do acidente de Robin, o trem-bala estava sob o efeito do V. O homem quer usar na corrida que irá acontecer no dia seguinte, pois ele acredita que o seu adversário tem uma chance de ganhar, e caso isso aconteça, ele estará fora do set. Por mais que Lâmina quisesse que o Super assumisse o relacionamento dos dois em público e esteja com o coração partido por sempre estar sendo enrolada por ele, ela entrega o que ele pediu. Então vamos para o dia seguinte, e a maioria das pessoas estão onde vai acontecer a corrida, incluindo a rainha Maeve e o Capitão Pátria. No lugar, o homem fala para Maeve que não se lembra a razão deles terem terminado, e que se descobrisse que ela se apaixonou por outra pessoa, ele não saberia como lidar com isso. Agora vemos o protagonista que no local descobriu que Annie é a Luz Estrela, e após uma conversa sincera entre os dois, eles trocam seus números de contato para saírem outro dia. A corrida acontece e o trem-bala continua sendo o homem mais rápido do mundo. Contudo, nas entrevistas, quando perguntam se ele tem alguém especial, o Super nega e diz que está aberto para novas garotas. Dessa maneira, a Lâmina, que estava em casa bebendo e chateada, decide usar um composto V que ela tinha guardado para ela. E a mulher fica muito agitada quando o líquido começa a fazer efeito, a sua força aumenta e todas as outras habilidades também. Enquanto isso, o grupo observa tudo que ela faz pelas câmeras. Certo momento, Lâmina recebe a visita do dono do apartamento. Ele está ali para cobrar o aluguel e, como está muito louca, a mulher o convida para entrar e diz que irá o pagar de outra forma. Tudo está ocorrendo bem, se não fosse por um detalhe. Como está com a sua força aumentada, Lâmina acaba se passando no ato e no fim acaba tirando a vida do homem. A fraqueza dos super-heróis é a reputação deles. Dessa maneira, Billy e Francês sobem até o apartamento da mulher e aproveitam que ela está nesse estado de choque para falar que vão ajudá-la se ela contar sobre o composto V. Na próxima cena, vemos que o Capitão Pátria chamou Madeline até a sala do set para mostrar o que o Profundo encontrou no fundo do mar. Se trata da caixa em que Billy deixou o que sobrou do translúcido, e como está escrito nela, "Vou te pegar", o homem fala que, seja quem for, declarou guerra contra os Supers. Agora vemos Billy. Ele sonha com uma mulher e quando acorda se alimenta em frente a uma televisão, onde há uma gravação dessa mesma mulher sentada em um banco em uma praça e depois ela se levanta. O homem fica voltando várias vezes a gravação, o que pode significar que essa pessoa tem algum significado para ele. Mais tarde, Billy vai até Susan, uma mulher que ele já se relacionou, que agora é vice-diretora de um departamento da CIA. E caso o homem entregue para ela algo concreto sobre o composto V, Susan poderá lhe dar alguma coisa por seus serviços. Mas ela já deixa avisado que caso for enganada, vai ir atrás de Billy para o deixar preso pelo resto da vida dele. O que o nosso grupo anti-herói sabe é que o trem-bala levava o composto V para um restaurante oriental, então eles passam vários dias observando o local. E depois de algum tempo, uma movimentação começa lá dentro
Entretanto, Leitinho, Francês e Huey entram silenciosamente para tentarem descobrir algo. Infelizmente, o composto V não é encontrado, no entanto, eles se deparam com uma outra coisa. Havia uma mulher trancada dentro de uma cela e Francês a solta para ajudá-la. Contudo, assim que faz isso, essa pessoa começa a atacar todos os homens que eram do restaurante oriental e depois foge. Francês investiga a cela em que a mulher estava trancada e nela descobre algumas pistas que podem os ajudar mais tarde. Já Huey se distrai ao receber uma mensagem de Annie, o convidando para sair, e quando Billy se aproxima do protagonista perguntando com quem ele está falando, o homem diz para ele ir ao encontro, pois precisa que Huey grampeie o telefone da Luz Estrela. E por mais que não achasse correto fazer isso no início, o protagonista segue as ordens no fim. Na próxima cena vemos Madeline. Ela recebeu uma ligação avisando que há um avião sofrendo um ataque de alguns homens que estão fazendo os passageiros de reféns no ar. E como as autoridades ainda não sabem, a mulher acha ser uma ótima oportunidade de mandar seus melhores supers, Maeve e o Capitão Pátria, para cuidarem da situação e mostrarem a todos que ter super-heróis junto ao exército do país é uma ótima opção. Entretanto, as coisas não saem como ela imagina, pois quando vão enfrentar o homem que está fazendo o único piloto sobrevivente de refém, o Capitão Pátria acaba danificando o painel de controle e agora a única opção é fazer várias viagens para levar essas pessoas em terra firme. Ou abandonar todos e inventar uma história. A segunda opção é o que o queridinho da América escolhe e Maeve fica desolada ao saber que várias crianças perderam as suas vidas por culpa deles. Já Profundo decide que deve fazer algo pelos seus amigos marinhos, no entanto Madeline pede para que ele apenas continue fazendo o que eles pedem e que não tome atitudes fora dos padrões da empresa. Mas o Super está determinado em seguir os seus princípios. Dessa maneira ele vai até um parque com animais marinhos, que inclusive ele é o garoto propaganda, e salva um golfinho. Contudo, por mais que Profundo seja um super-herói, isso ainda é considerado roubo. Sendo assim, uma viatura logo surge e começa a perseguir o homem, o que resulta no fim em um acidente que o animal perde a vida e o Super fica arrasado com a situação. Mas não para por aí os seus problemas, pois a situação foi noticiada em vários jornais. Enquanto isso, Trembala foi até Lâmina depois de descobrir que o lugar em que ele entregava o composto V foi atacado. E o homem sabe que foi ela que deve ter dito algo para alguém que resultou naquele desastre, mas como a mulher afirma não ter falado nada, o Super apenas manda que ela arrume suas coisas, pois Lâmina não poderá ficar em seu apartamento, já que assim que o Capitão Pátria ficar sabendo, vai ir atrás dela. Mais tarde, Trembala vai a um salão de beleza investigar um ataque que teve contra a dona do local, e o nosso grupo anti-herói também foi para lá. Billy tem medo de que o Super pegue a mulher antes dele, mas o trio tem uma coisa que o Trembala não tem. Francês, quando investigou a cela dela, descobriu algumas coisas que ela guardava e acredita que a mulher esteja tentando fazer o seu caminho de volta, pois a princípio aquela dona do salão a tirou de sua família e a trouxe para cá contra sua vontade. O trio vai até a estação de trem para encontrarem a mulher e lá eles se separam para ser mais rápida a procura. E Leitinho recebe uma ligação no local, o que o leva a ficar sabendo de que a princípio o composto V está envolvido também com Ezequiel, um super evangélico que fora dos palcos comete muitos pecados. Francês consegue achar a mulher e em vez de usar um gás para fazê-la dormir, ele tenta conversar com ela e a acalmar. No entanto, em certo momento, ela se assusta e por esse motivo sai correndo, o que resulta com um homem a perdendo de vista novamente. Assim que Billy e Leitinho o encontram, ficam bravos ao descobrirem que Francês não usou o gás na mulher e Leitinho começa a brigar com o homem, então descobrimos um pouco sobre o desentendimento que há entre os dois. Parece que Francês não seguiu as ordens que havia recebido de Mallory, a fundadora do grupo deles, contra os supers, e por esse motivo os netos dela acabaram sendo torrados por um super-herói. Billy logo acaba com a discussão dos dois e falando sobre as Spice Girls, convence eles a continuarem na busca pela mulher. Eles encontram a fugitiva na plataforma do metrô, mas antes que conseguissem pegá-lo, o Trembala apareceu e colocou a mulher em seu ombro. Francês não queria ver ela sofrer, então pensou rápido e chamou a atenção para o Super, avisando todos que ele estava ali. Assim, vários fãs o cercaram pedindo um autógrafo e o nosso trio pôde ir atrás da
da mulher. Cercando ela, mais uma vez Frances tentou conversar com a fugitiva, contudo vendo que não deu certo, pois a mulher começou a atacá-lo, Billy joga o gás que desmaia os dois. Na próxima cena, vemos o Capitão Pátria e a Rainha Maeve na beira de uma praia que está invadida com os destroços do avião que caiu. No local, o Super aproveita a situação para falar para a imprensa que se eles estivessem na segurança nacional, poderiam ter evitado essa tragédia, mas que não adianta só eles pedirem por isso, que o povo deve exigi-los lá. E por mais que não tenha saído como Madeline imaginou a missão, ela não pode negar que o Capitão Pátria jogou muito bem. Agora vamos para Cuba, onde Lâmina está escondida e lá ela recebe a visita de Trembala depois de dias sem o ver. O homem chega com boas notícias, falando que Madeline finalmente vai deixar eles aparecerem como um casal em público. Mas para isso, a mulher deve contar para ele para quem ela tinha dito sobre o composto V. E caindo nessa, Lâmina fala sobre os 4 que pertencem ao grupo. Após isso, Trembala pega 2 seringas e injeta nela, o que a leva a perder a vida. Depois, o homem vai até o Capitão Pátria e conta que essa parte da bagunça toda já foi arrumada, então o líder dos Supers o parabeniza, mas diz que ainda falta a fugitiva. Na próxima cena, vemos Leitinho, Billy e Huey em um show de Ezequiel para os seus seguidores da igreja, e parece que o Super tem uma sala VIP que tem um custo muito alto. Então Billy pede para que Huey use a luz estrela para entrar nessa sala, e lá, quando ele ficar sozinho com Ezequiel, o chantageia para descobrir mais sobre o composto V, usando o vídeo do Super com outros homens em um bar. Enquanto isso, o Capitão Pátria foi até o evento do Ezequiel, e quando recebeu os papéis com o seu discurso, o homem pediu para ver Madeline imediatamente, pois não gostou do que estava escrito, e assim que o Super descobre que a mulher não está ali, por ter que levar o seu bebê no médico, o homem voa até onde Madeline está. Os dois discutem enquanto ela tira o seu bebê do carro, e no fim a mulher diz para o homem seguir o que está no discurso e que eles devem estabelecer limites a partir de agora. Agora vemos Billy, ele deixou os outros dois no evento e foi encontrar a sua cunhada. Acontece que o homem descobriu que fizeram uma lápide para sua esposa e ele é contra isso, pois ela sumiu há 8 anos e apesar de sua cunhada argumentar que fez isso para a mãe delas ter um lugar para visitar a sua outra filha, o homem não concorda por não deixar de ser somente um caixão vazio. Sendo assim, Billy decide ir até o cemitério e quebrar a lápide. Em seguida, a cena corta e vemos Trembala na casa de Lâmina. O homem coloca para rodar a gravação que um ursinho de pelúcia que havia uma câmera escondida tinha dos momentos deles dois juntos. E descobrimos que na gravação há também gravado sobre o dia que Billy e Frances foram até ela. Dessa maneira, como só deu para pegar o rosto do Frances, Trembala imprimiu uma imagem e junto de Black Noir, ele vai atrás do homem. Voltando ao protagonista, antes de conseguir falar a sós com Ezequiel, ele teve que entrar na onda do evento e ser batizado pelo Capitão Pátria. Dessa maneira, o celular que estava no bolso do homem simplesmente pifou e agora, quando chegou a hora de enfrentar o Super, Huey não tinha mais a gravação para mostrar. No entanto, o protagonista continuou com o plano dizendo que ele já ficou com Ezequiel e caso o homem não cooperasse com as informações que Huey procura, o protagonista vazaria o vídeo dos dois juntos. Sendo assim, o Super conta que a comunidade que ele tem que distribui vacinas na verdade manda o composto V para vários hospitais do país e o próximo está perto deles, então mais tarde Billy e Leitinho vão até o local. Enquanto isso, chegou a hora do Capitão Pátria fazer o seu discurso e ele não segue o que Madeline escreveu. Por mais que o homem tenha aflorado cada vez mais o lado de seus seguidores de pedirem para que os Super sejam incluídos no exército, a mulher fica furiosa assistindo a entrevista. Mas o Capitão Pátria não é o único que foge do roteiro neste dia, pois Luz Estrela também decidiu jogar as palavras para o alto e conta que não concorda com esse personagem que a Vault quer criar dela. A mulher também diz para todos em alto e bom som que um homem do set fez algo de errado com ela. Vemos agora Frances e ele recebeu uma ligação para o avisar que Black Noir e Trembala estão atrás dele. Sendo assim, o homem decide que irá soltar a mulher que eles pegaram para ela poder se salvar e ele também vai tentar desaparecer. Mas quando está na rua indo para um outro lugar, Black Noir aparece. O homem perderia sua vida nesse momento se a fugitiva não voltasse e o ajudasse. Dessa maneira, Black Noir e ela lutam entre si, mas no fim, o Super vence e foge deixando a mulher toda ferida no chão. Frances, que não havia ido embora, vai até a fugitiva e chora ao ver que ela pode ter perdido a sua vida. No entanto, descobrimos nesse momento que o corpo da mulher se cura sozinho. Logo, os ferimentos que Black Noir havia feito se fecham e Frances
Frances começa a achar que ela é um milagre. Enquanto isso, Billy e Leitinho se encontram naquele hospital. Os dois descobrem que o composto V está sendo injetado em alguns bebês, o que significa que eles não recebem o dom de seus poderes como é vendida a ideia, mas sim é o líquido que permite que eles tenham essas habilidades, o que é a prova perfeita que Billy precisava para apresentar para Susan. Na próxima cena, vemos a relação estranha de Madeline com o Capitão Pátria, onde a mulher o repreende pela sua atitude no evento, mas depois deita a cabeça dele em seu colo e faz como se estivesse alimentando um neném. As gravações de publicidade para o set já iniciaram e quando estavam fazendo a do Capitão Pátria, teve um pequeno descuido da produção de deixar um cobertorzinho azul que o homem tinha um apego quando ele era pequeno em cima da cama do suposto quarto dele. A verdade é que o Capitão Pátria não teve uma família como a de Luz Estrela e desde que ele se lembra o conforto que ele tinha trancado dentro de uma sala e sendo observado por pesquisadores era este cobertorzinho. Mas claro que para venderem a imagem do homem foi muito melhor quando criaram a história de que ele teve ótimos pais e uma infância maravilhosa. O nosso grupo está estudando sobre o caso do composto V e a princípio todos que têm poderes tiveram a experiência de terem sido ratos de laboratório algum dia. O único que não há dados para ser investigado é o Capitão Pátria, e o que pode significar que não é todos que sabem sobre a origem de seus dons como Luz Estrela. E falando dela, Billy percebeu que Rio e Annie estão cada vez mais próximos, então ele tenta alertar o protagonista sobre o perigo de estar se envolvendo com uma super, pois podem até parecer que carregam um pouco de humanidade dentro deles. Mas uma hora ou outra, eles provam que são como os outros. Billy até conta sobre o caso de sua esposa que ocorreu há 8 anos. Becca era apaixonada por Spice Girls e por isso ele sabe tanto sobre o grupo. Ela foi forçada a fazer aquilo com o Capitão Pátria e depois disso o mundo deles começou a desmanchar até o dia em que ela desapareceu. A última vez em que o homem teve um rastro dela foi uma gravação no banco de uma praça antes dela sumir, a qual já vimos antes. E por isso Billy quer que Huey continue focado na razão dele estar participando do grupo e não se deixe levar pela ilusão de se envolver com uma super. Agora vemos Luz Estrela. Madeline queria colocar Annie no caminho em que a mulher sempre pôs os outros membros do set. No entanto, a super está disposta a não ser mais discreta e deixa bem claro que caso perguntem sobre quem fez aquilo com ela, Annie irá responder. Madeline já entendeu do problema que está em suas mãos e agora terá que achar uma maneira de contornar isso tudo. Então, quando se encontra com Profunda, ela fala que o homem terá que pedir desculpas publicamente para Luz Estrela e depois irá tirar uma licença do set por um tempo indeterminado. Enquanto isso, Frances convenceu Leitinho de ajudar a mulher que eles soltaram a descobrir quem ela é, já que ela não conversa com eles, fica um pouco difícil de saberem lidar com ela. Então Leitinho fez um acordo com o Mesmerizador, um super que lê a sua mente, que ele poderá ver a filha dele que não encontra há anos por alguns minutos toda semana se ajudar o trio. E o homem topa, dessa forma eles vão para a casa dele e lá começam o progresso. É confirmado que a mulher é uma super, mas eles fazem uma pequena pausa, pois ela acaba quebrando o punho do leitor de mentes. Nesse meio tempo, Billy descobre onde que o restante do grupo está e vai até o local para encontrá-los. O homem quer se livrar da mulher agora que tem certeza que ela é uma super, mas o francês não aceita isso e pede para que ela deixe o homem que lê mentes tentar mais uma vez. Sendo assim, descobrimos que na verdade algumas pessoas invadiram o lugar em que ela cresceu certa noite e a pegaram junto com seu irmão. Forçaram eles a se tornarem soldados de um grupo extremista e seu nome é Kimiko. A mulher está tentando voltar para o lugar de onde veio para resgatar o seu irmão e após saber disso tudo, Billy fala que tudo bem ela ficar com eles no esconderijo. Logo depois, ele vai até Susan, com as provas que ela tinha pedido e uma lista de exigências em que a maioria seria possível de realizar, tirando a parte de o Capitão Pátria ser acusado dos crimes que ele cometeu. Dessa maneira, Billy não aceita o acordo deles trabalharem juntos e recolhe as provas que o grupo tinha juntado. Enquanto isso, o francês conversa com Kimiko. Ele dá a escolha para ela de ficar e ajudá-los a combater aqueles que fizeram isso com ela, ou de irem atrás do irmão dela, e a resposta da mulher é de ficarem no lugar para acabar com responsáveis por tudo isso. Na próxima cena, vemos o homem que lê mentes. Se encontrando com o Capitão Pátria, ele conta sobre as pessoas que tinham ido até ele mais cedo. Ou seja, agora o homem mais poderoso do mundo tem em suas mãos o rosto daqueles que estão
estão o caçando. E Huey parece que decidiu ignorar o que Billy lhe disse mais cedo, pois mais tarde ele sai com Luz Estrela e os dois acabam se beijando. No entanto, o homem vai até o local e conversa com um novo casal, mas quando Annie sai da mesa por um tempinho, Billy fala para Huey como ele acha que ela vai agir quando descobrir que ele foi o responsável pelo fim do translúcido, e depois vai embora. A cena corta e vemos que há 8 anos atrás, Becca passou a trabalhar mais próxima do Capitão Pátria após ter recebido uma promoção para diretora sênior do marketing digital. E em uma festa da empresa que Billy foi apresentado como marido dela para o queridinho da América. Voltando aos dias atuais, depois do bar, Billy seguiu Huey até um hotel, onde o protagonista levou Annie para eles fazerem aquilo. E lá, Luz Estrela, depois que estão bem relaxados, pergunta algumas coisas sobre a vida pessoal do homem que ela está se envolvendo, pois ela ainda não sabe sobre a sua profissão ou onde ele mora. Annie quer se certificar que não tenha nada para se preocupar e como Huey a assegura disso, ela fica tranquila. Já o homem que está criando uma bola de neve começa a ficar com a consciência pesada. O Capitão Pátria, que passou um bom tempo observando as fotos que conseguiu de seus perseguidores, se lembrou da onde que conhecia o rosto de Billy. Na próxima cena, vemos que o composto V está acabando com o trem-bala, pois é graças ao líquido que o homem continua sendo o mais rápido do mundo. No entanto, ele também está com seu coração cada vez maior e a falta de fôlego é algo notável. Em seguida, o Super vai até a sala de reunião do set, pois o Capitão Pátria juntou todos que sobraram, que agora são 5, para uma conversa. Ele expõe o rosto de Huey primeiro e Luz Estrela já começa a tentar entender o que está acontecendo. Depois ele tira o zoom da imagem e refresca a memória de trem-bala sobre o homem, que logo ele se lembra sobre o acidente e todas as outras vezes que cruzou com o protagonista. Logo depois, o líder começa a acusar Annie de estar os traindo, pois foi depois que ela chegou que Translúcido desapareceu e que Profundo foi exposto. Ou seja, o Super acredita que a mulher esteja ajudando a eliminar um por vez do grupo. O Capitão Pátria começa a se exaltar para cima de Luz Estrela e vemos o desespero dela em tentar explicar que também foi enganada por Huey. A única pessoa que consegue parar o homem é a rainha Maeve, que pede para ele enxergar que a novata se apaixonou por alguém que estava apenas se aproveitando dela. Dessa maneira, Maeve fica responsável por cuidar de Luz Estrela e o líder deixa claro que caso ela faça mais alguma coisa de errado, a rainha Maeve será culpada. Assim que o protagonista volta para o esconderijo do grupo, Billy durante a conversa com Huey expõe para todos que ele está dormindo com Annie e em seguida outros problemas começam a surgir quando o pai do homem liga para avisar que o trem-bala está na casa dele, bem agitado por sinal, e pede para Huey ir lá. Logo, todos os integrantes entendem que os Supers descobriram sobre eles e antes de começarem a se desesperar, Leitinho se dá conta que não pode ter sido Luz Estrela que descobriu de tudo, pois ela nunca ouviu. Isso só pode ser coisa do homem que lê mentes, já que é o único que esteve com todos. Sendo assim, Huey vai até a casa de seu pai, Leitinho busca sua família para deixá-los em segurança e Billy vai atrás do traidor. Na próxima cena, vemos o protagonista com o seu pai e trem-bala. O homem está realmente fora de si e Huey o convence a deixar o pai dele ir embora ao mostrar um pouco de composto V. O protagonista o chantageia e o distrai para que Kimiko possa entrar em ação. Ela sai de dentro da tubulação da casa e quebra a perna do trem-bala para que eles possam fugir sem serem perseguidos pelo Super. Enquanto isso, Leitinho está realmente encrencado com a sua esposa, que apesar de ir com ele para protegerem a filha deles, não quer mais saber do homem depois que tudo isso passar. Já o Capitão Pátria também passou a investigar o desaparecimento de Becca e a primeira pessoa que lhe vai perguntar é quem ele mais confia no momento, Madeline. Contudo, a mulher diz que não tem nenhuma informação sobre ela e muda de assunto. Em seguida, vemos como está profundo. A empresa mandou ele para uma cidade pequena onde a taxa de criminalidade é baixa. No lugar, o que ele fez com Luz Estrela volta para si quando uma mulher zomba de seu corpo e o machuca. Apesar do homem pensar que vai ser apenas por alguns dias nesse local, na verdade ele irá ficar lá durante um bom tempo. E receber essa informação fez perceber que estava no fundo do poço, então ele muda o seu visual e fica lisinho igual um peixe. Na próxima cena, vemos que Billy conseguiu encontrar o homem que lê mentes antes dele sumir de vez, e o líder dos anti-heróis
anti-heróis acaba com a vida do traidor. Billy, depois de ter feito o ato, se lembra quando Mallory foi até ele pela primeira vez. Foi a mulher que deu início ao grupo e plantou o desejo de vingança no coração do homem após mostrar o vídeo em que Becca sai da sala do Capitão Pátria depois de 3 horas lá dentro, toda bagunçada, e depois some. Voltando aos dias atuais, quando Billy volta ao esconderijo, Leitinho conversa com ele de saber que Susan deve ter aceitado o acordo, ela apenas deve ter negado a cabeça do Capitão Pátria e foi isso que o fez desistir. Então Leitinho acrescenta que essa é a hora dele voltar atrás e ligar para ela, pois anteriormente foi a família de Mallory que se foi, agora pode ser a dele. Na próxima cena, vemos o Capitão Pátria indo até o pesquisador que o criou como um rato de laboratório. O homem se arrepende muito de uma de suas experiências, que apesar de ter sido um grande sucesso, virou uma máquina sem sentimentos pelas atrocidades que comete, e esse é o queridinho da América. Após ser cobrado sobre a história do que aconteceu com Becca, o doutor conta que ela acabou engravidando do Capitão Pátria e depois foi até Madeline pedindo por ajuda. Então eles cuidaram dela durante a gestação com um contrato que ela deveria se manter isolada de todos, inclusive do marido, e quando chegou a hora do parto, infelizmente a mulher não sobreviveu. De volta ao grupo dos anti-heróis, Billy ligou para Susan, que propôs um acordo com proteção para a família dos envolvidos e para eles, então todos foram retirados do local. A família dos homens foram para um lugar mais seguro e eles ficam se escondendo em outro, enquanto ela vê como irá se seguir a questão da investigação sobre o composto V. Em seguida, vamos para a reunião de Susan com Madeline, que estava indo muito bem até ela ter que ser interrompida, pois descobriram mais uma coisa para se preocuparem. Parece que o composto V não era apenas do conhecimento da Vault, pois quando a segurança do país foi em uma missão contra um grupo de rebeldes, eles se depararam com um super do lado inimigo, e agora como que soldados sem poderes combatem uma coisa dessa. Enquanto isso, o protagonista foi se encontrar com Annie, que havia pedido para ele a ver em uma praça. Luz Estrela está claramente chateada por ter sido usada, e por mais que Hughie tentasse explicar a razão de ter feito tudo isso, ela quer apenas que ele se entregue para a polícia, pois acredita que irão o tratar melhor do que o Seth. O homem comenta um pouco por cima sobre o composto V para que ela entenda que há muito mais por trás do que a morte de Robin ou Translúcido. Então nesse momento, Annie percebe que boa parte de sua vida, na verdade ela inteira, foi uma mentira. Contudo, Billy seguiu o garoto e armado ele tirou contra ela, que não vai causar feridas à mulher, mas pelo menos a atrasa para que o protagonista possa fugir. Na próxima cena, vemos Madeline em uma reunião com o secretário da Segurança Nacional. Já chegou para ele sobre os supers dos grupos rebeldes e o homem a pressiona para saber como que o composto V foi parar do lado inimigo. Inclusive, a ameaça de acusá-la por fraude no Congresso, entretanto a mulher consegue virar o jogo. Como agora os soldados comuns não conseguirão vencer esses supers, ela comenta que não há escolha, pois mais do que nunca os 7 precisam estar na linha de frente para lidarem com o problema. Junto ao exército, e levando isso em consideração, Madeline vence a discussão e é mais um passo para que eles sejam aprovados na segurança do país, o que significa que para o grupo de anti-heróis eles estão ferrados. Como o exército irá precisar da ajuda da Vault, eles precisam manter a empresa feliz e liderar uma investigação sobre o composto V no momento está fora de questão. Entretanto, Susan acalma os homens dizendo que as suas famílias continuam em segurança, apenas eles que serão vistos como inimigos. Dessa forma, Billy terá que ir à última pessoa que ele queria ver, e é a última ajuda que o homem pode recorrer. Então Hughie e o homem vão até Mallory, que deixa bem claro o desgosto de o ver na sua frente. Parece que depois que ela perdeu os seus netos, saiu completamente do grupo e pediu para que eles nunca mais a procurassem, o que obviamente Billy não escutou. Ele explicou a situação deles e pediu para que ela o ajudasse, pois foi a mulher que começou tudo isso e o treinou para. Agora o homem não consegue seguir em frente até por um fim. Sendo assim, Mallory fala sobre o que ela sabe ser o ponto fraco do Capitão Pátria e ela está se referindo a Madeline, mas após entregar essa informação pede para que não seja mais incomodada. Enquanto os dois estavam falando com a fundadora do grupo, os outros integrantes foram pegos por um pessoal contratado pela Vault. E Annie foi atrás de sua mãe para saber se o que Hughie havia falado sobre eles não nascerem com poderes ser verdade. Só depois de insistir que ela descobre que sim, e que inclusive isso foi um dos motivos de seu pai ter abandonado a família, ele não queria continuar mentindo
para sua menina. Toda essa situação não é algo fácil para Luz Estrela lidar, o que a faz ir embora da casa de sua mãe. Na próxima cena, Billy e Hill estão voltando para o esconderijo quando reparam que há uma van de floricultura no estacionamento e o líder do grupo sabe o que isso significa. Então ele apenas segue reto com um carro e depois para mais à frente para trocar a placa do veículo, assim conseguirá chegar até Madeline pelo menos. No entanto, Huey decide que não irá continuar com o homem, pois ele quer salvar os seus amigos e diferente de Billy, que só se importa em pegar o Capitão Pátria, o nosso pequeno protagonista irá pensar em alguma coisa. Primeiro, Huey vai até o lugar que Annie havia comentado que gostava de ir quando estava triste, e lá ele tem a sorte de a encontrar. O homem, apesar de não estar no direito de pedir alguma coisa, pede para que ela o ajude a encontrar os seus amigos, pois é isso que Luz Estrela sempre disse, que queria ser uma super-heroína, e agora o seu grupo quer espalhar sobre os supers que há nos grupos rebeldes, mas não podem fazer nada presos ou sem vida. No entanto, Annie rejeita de prontidão e agora o que restou para o protagonista é se entregar para aqueles que pegaram seus amigos. Enquanto isso, Trem-Bala se recuperou de um dia para o outro e claro que isso tem a ver com o composto V que ele voltou a usar, então quando seu irmão descobre, diz que não vai mais o ajudar, pois implorou para que ele deixasse o líquido e o mesmo não o escutou. Na próxima cena vemos Edgar conversando com Madeline como a mulher conseguiu incluir os supers no exército, ele irá a promover para o andar onde ele trabalha, alegando que como o homem pretende se aposentar, a quer em seu lugar futuramente. E no banheiro da festa de comemoração, Luz Estrela está vomitando quando a rainha Maeve chega e pede para que ela continue sendo original para que não fique cedendo quem ela realmente é para os outros e a empresa. Senão, irá ficar como Maeve e não é uma coisa que a mulher se orgulha. Agora vemos Capitão Pátria conversando com Madeline. Ele comenta que um super do grupo rebelde aparecer logo quando ela precisava não foi apenas coincidência, foi ele. O homem junto ao Trem-Bala espalhou o composto V pelo mundo para que o exército enxergasse a necessidade de ter o 7 na segurança nacional e com isso ele queria demonstrar para Madeline que ela não precisa ficar o protegendo como pensa. Como fez sobre a história de Beck em que ela mentiu que não sabia de nada e no fim desse relato os dois acabam indo para a sala dela para fazerem aquilo. Depois que estão relaxados no sofá do escritório de Madeline, o super pede para que a mulher não minta mais para ele e apesar dela ter confirmado, logo o Capitão Pátria percebe que Madeline não vai manter a sua palavra, pois ela diz lamentar que Becca tenha perdido o bebê durante a gestação e já ouvimos a história de outro jeito. Voltando ao protagonista, quando ele é largado na mesma cela que Leitinho e Francês, o homem conta que se entregou para poder salvá-los e vendo que Huey fez isso sozinho, os dois ficam muito gratos por ele ter voltado, diferente de Billy que os abandonou. O protagonista, antes de se entregar, pegou seu antigo aparelho bucal em sua casa e sabendo que seria revistado, essa era uma boa opção que iria passar despercebido pelos guardas e como o Francês abre uma fechadura com qualquer coisa, ele usa o aparelho para o soltar. Os três lutam contra alguns guardas e Francês é ferido antes de conseguirem pegar Kimiko, então Leitinho, sabendo quão importante a mulher se tornou para seu amigo, se arrisca para resgatá-la, mas logo o quarteto é rodeado pelos guardas armados. Nessa hora, pensando que tudo já estava perdido, eles são surpreendidos quando as luzes começam a piscar e cada um dos homens caíram, pois Luz Estrela chegou para o salvar. A garota decidiu ouvir o que Huey havia lhe dito, no entanto, quando estão saindo, mais um super aparece e dessa vez é Trem-Bala. O protagonista diz para os seus amigos continuarem enquanto ele fica para ver se Annie ficará bem, mas antes de alguém realmente se machucar, como o Trem-Bala estava abusando do composto V, ele está cada vez mais alterado, sem fôlego e com o coração acelerado. Resulta então com que o homem acabe tendo um infarto. Em seguida, Huey começa uma massagem cardíaca, pois apesar de odiar, não vai negar socorro para o super e logo Annie troca de lugar com ele. Ela fala para o homem fugir e pede ajuda para o Trem-Bala. Enquanto isso, Billy está na casa de Madeline com ela amarrada com explosivos e liga pelo telefone da mulher para o Capitão Pátria ir para o lugar. Quando ele chega, o super pega o bebê de Madeline que ele odeia e o coloca na sala junto com eles. A conversa entre os dois é bem tranquila pela parte do Capitão Pátria ter Madeline prestes a perder
a vida não é algo que parecia assustar o homem, e Billy viu que caso ela se fosse, não iria machucar o homem como o machucou quando Becca sumiu. Tudo isso ficou ainda mais claro quando o capitão falou para Madeline que voltou até o doutor e o pressionou até dizer a verdade sobre Becca. Ou seja, a mulher quebrou o que eles haviam combinado, e mesmo confessando que fez isso por ter medo do homem, o Super não a perdoa dessa vez e tira a vida dela. Billy não tinha mais o que fazer, já que a sua isca perdeu a vida, então ele acionou os explosivos e após isso apagou. Quando acorda, o homem está no quintal de uma casa e uma criança sai de dentro da residência, chamando pela sua mãe, que vemos ser Becca, um choque para todos que assistem. Mas não para por aí, o garoto é muito parecido com o queridinho da América e o Capitão Pátria se apresenta como o pai dele. O que vocês acharam dessa temporada? Espero que tenham gostado do resumo, deixem as suas sugestões nos comentários e se inscrevam. Se gostaram do vídeo, curta e compartilhem para me ajudar. Até a próxima!